Voltamos com o Alerj Debate, que hoje está falando sobre psicopedagogia. Bom, a gente falou no último bloco que a gente voltaria falando sobre bullying, que é uma forma aí que está muito na mídia, uma coisa que está muito aí preocupando os pais, preocupando inclusive os alunos. Quais são as formas mais frequentes de bullying? Bom, o bullying, ele é um termo em inglês, né, to bully, que significa dominar, intimidar. Me preocupa um pouco a questão do bullying quando ele é acometido de qualquer fato em que o aluno se envolve na escola ou nas ruas. Estamos sendo cometido o ato de bullying. É importante a gente salientar que o que caracteriza o bullying são atos repetitivos de constrangimento, de agressão verbal, de deboches, de questões em que colocam o adolescente ou a criança num impasse vexatório. A gente tem que ter um pouco de cuidado, porque algumas questões corriqueiras do dia a dia, de cotidiano, de discussões entre adolescentes e crianças, um exemplo, seu feio, seu gordo, seu magro, uma vez ou duas, isso é um bullying. Porque a gente percebe alguns professores, algumas escolas e alguns pais também reproduzindo isso de uma forma muito exacerbada, sem de fato entender. Eu tenho um certo zelo com isso, porque quem hoje em dia, de certa forma, não foi, em algum momento, acometido de uma frustração, sofreu uma frustração ou recebeu um apelido, isso também é importante a gente lidar no cotidiano, né? O bullying, na verdade, o que caracteriza de fato é o que eu havia dito antes, é esse constrangimento repetitivo, é o isolamento, né? Existem dois tipos de bullying, o bullying direto e o bullying indireto. O bullying direto, ele é feito com gritos, com deboches, com agressões verbais, físicas, né? Ele é uma coisa direta. E o bullying indireto, ele é uma atitude bem recatada, silenciosa, em que o aluno ou o adolescente, ele não percebe claramente, ele é excluído de um grupo, ele se acomete de uma postura de timidez. Isso que é importante a gente estar percebendo, para a gente não confundir que qualquer tipo de atitude seja denominado como bullying. Deputado, bullying sempre existiu, acho que desde que o mundo é mundo existe bullying, e nas escolas acho que toda criança já presenciou algum fato ou já vivenciou mesmo, já sofreu algum bullying. Por que isso ganhou essa projeção agora tão recentemente? Bom, primeiro que os estudos e as pesquisas se aprofundaram mais, né? E o número de pessoas no planeta aumentou muito. Então, estatisticamente, o bullying passou a ter um maior significado, né? Mas é um problema de distúrbio comportamental que existe, como você bem o disse, desde que o ser humano está na face da Terra. Tanto é que aquele que sofria o bullying, na linguagem popular, é chamado de pele, né? Porque o outro ficava em cima. E às vezes o bullying não é exercitado só por um, às vezes é exercitado por um grupo, né? E essas relações, como a Lília colocou, fica quase como se fosse relações de algoz e vítima. E ela se caracteriza pela repetição, não uma brincadeira de mau gosto esporádica, não uma adjetivação esporádica. Essa repetição é que vai causar esse mal-estar e vai deixar quem sofre o bullying, né, de uma forma de constrangimento, de medo, de insatisfação, podendo até produzir, seguramente, até próprio déficit de aprendizado por estar insatisfeito naquela escola. E muitas vezes quem sofre o bullying, né, pela repetição, também pode trazer para essas crianças uma mágoa muito grande e depois queiram se vingar. Ou será que os trotes violentos também não é uma forma de bullying, né? Quem sofreu depois quer perpetrar o mesmo trote. Então, uma questão que agora está merecendo atenção, mas precisa ser detectado precocemente para não deixar mazela, né? Pelas informações que foram divulgadas, até aquele caso de Realengo, a pessoa sofreu bullying e depois voltou para se vingar pelas informações preliminares que a gente tem. Pode chegar mesmo a esse extremo? Provavelmente sim. Alguma situação já existia naquele indivíduo de questão mesmo psicológica, psiquiátrica e que não teve um cuidado, um olhar atencioso merecedor. Possivelmente, eu não posso afirmar, mas há grandes possibilidades de que durante o período de escolarização dele algo aconteceu e, de certa forma,
não foi dado atenção especial e isso acabou potencializando nele mais tarde, quando ele se tornou um homem, o ato que ele cometeu. Não justifica, mas, sem dúvida, é um dos quesitos em que pode ter somado. Num todo, foi mais uma questão que potencializou esse ato dele. E existe alguma forma de prevenir o bullying? Existe. As escolas devem e precisam ter ação preventiva através das suas equipes. As escolas que têm um psicopedagogo ou um pedagogo orientador educacional, as escolas que não possuem, a própria professora deve ter um olhar atencioso, deve conversar com os alunos, trabalhar a questão dos valores, das diferenças, que as pessoas não são iguais, a questão da raça, das diferenças individuais, das preferências, o respeito, a condição mesmo social de cada pessoa. Eu acho que quando você trabalha valores dentro de uma escola, você indiretamente vai estar trabalhando a questão do caráter, da formação do que é importante, do que não é, do respeito ao outro. Quando nós respeitamos uns aos outros as diferenças, eu acho que fica bem claro isso. E dentro da cabeça dos adolescentes e das crianças, essa questão das diferenças, do deboche, da chacota, ela se torna muito tênue. A gente tem alguns projetos de lei aqui na casa também que tramitam sobre esses temas, que já tem até lei em vigor, e tem alguns em Brasília também falando sobre bullying. Como é que o senhor vê esses projetos e essas leis que estão em vigor? Eles são capazes de alguma forma, prevenir ou de monitorar esses casos de bullying? Eu acho que a lei, ela chama atenção para o fato. Porque uma lei que defina a necessidade de ter equipes disciplinares, multidisciplinares na rede privada e na rede pública, ela vai precisar mesmo de cumprimento. Ela vai precisar que tenha efetividade. E muitas vezes essas leis não dão efetividade porque não tem punição também para quem não as cumpre. E lidar com a perversidade humana é algo que precisa uma vigilância constante, né? E um pai, uma mãe que bota o seu filho na escola, ela acha que a escola é um templo, que ele está ali totalmente protegido. Então, essa necessidade nas escolas é muito maior ainda, porque essa perversidade não pode se revelar lá. Esse caso de Realengo, se esse menino que matou tantas crianças, que depois se tornou um homem, sofreu bullying, isso é um vetor da vida dele, associado a tantos outros que levaram àquele grande distúrbio emocional que fez com que ele cometesse os assassinatos, mas também caracterizou, né, que não há mais o inspetor de aluno. Por que o inspetor de aluno é necessário? Porque você tem atividade em classe e fora de classe. E na recreação, muitas vezes o professor não está, porque não é recreação dirigida. Então o inspetor está atento, né, para ver o que está acontecendo naquela ambiência, né? E porque também, muitas vezes, você tem um professor não tão preparado assim e não tem essas equipes multidisciplinares. Então, essas questões afloram dentro da sala de aula ou nos pátios, etc., e não tem ninguém com sensibilidade e técnica necessária para detectar e propor uma medida que possa minorar aquele problema. Então, tudo isso está vindo à tona com muita intensidade no nosso país. As leis são importantes, né, para focar essa questão, mas mais importante são as secretarias de educação dos estados, das prefeituras, né, e as próprias escolas particulares estarem atentos, porque os pais também podem cobrar, principalmente nas escolas privadas e também nas escolas públicas, para que a gente tenha, na verdade, essas questões minoradas. A gente acompanhou pelos jornais agora recentemente um caso de bullying que chegou à agressão física numa escola particular de classe média alta aqui do Rio de Janeiro. Acabou virando caso de polícia, pela postura da escola que foi muito criticada, acabou virando caso de polícia. É um caso de polícia ou é um caso que deve ser resolvido na esfera pedagógica?
Eu não diria que nem é um caso de polícia, nem um caso a ser resolvido na esfera pedagógica. Casos e casos. Eu acho que é um caso em que a escola deve repensar que alunos ela quer formar. Os pais, quando vão eleger a escola para os seus filhos, devem pensar que escola eu quero para o meu filho, tomar ciência, verificar os projetos pedagógicos das escolas e sempre, não tem receita pronta. Eu sou pedagoga também por formação e psicopedagoga, não há receita pronta para consultório, para escola, porque a dinâmica de um cotidiano escolar ela é muito intensa. O mesmo tipo de intervenção que você faz com um aluno, com uma família, não é passível de ser feita com outra. O que sempre tem que prevalecer dentro de uma escola, ainda mais por ser um espaço onde a intencionalidade é de formação de cidadãos, é o bom senso. Não é? Então tem que ter um bom senso muito grande. Penso que vai haver casos, sim, em que, de certa forma, quando o aluno é maior de idade e outras questões mesmo estão envolvidos, tem que ser chamada a polícia, sim. E outras não. Outras a gente tem que resolver dentro da escola, com sensibilidade, com atenção, com cautela. Porque essa questão da polícia não tenho nada contra, mas a gente tem que estar atento ao que a gente quer reproduzir. Né? Se de fato a gente quer abafar a agressividade, a gente quer tentar atenuar e resolver isso na escola, ou se a gente quer exacerbar isso, aumentar a agressividade, aumentar esse tipo de atitude na escola. Então, sempre a questão mesmo do bom senso deve prevalecer. Cada caso é um caso. O nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. O Alerj Debate fica por aqui. Se você quiser rever este programa, pode acessar www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.